Muito boa noite. Hoje eu vou te provar que você não vai conseguir ser uma mulher magra se antes você não se tornar emocionalmente magra. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou te mostrar porque é que tantas mulheres falham no seu processo de emagrecimento e como resolver isso de uma vez por todas. Eu, afinal de contas, não é mesmo? Chamo Paula Anzilota, eu ajudo mulheres a emagrecer, aprendendo a controlar as emoções e também a sua relação com a comida. É através dessa mudança que o emagrecimento acontece de forma definitiva e natural. Então, eu quero começar essa live de hoje com uma pergunta muito importante. Quantas vezes você já tentou emagrecer e acabou voltando sempre para o mesmo peso? Ou até quando voltou a engordar, engordou ainda mais do que você estava quando você começou o seu processo? Então, a partir de hoje, você vai escrever bem grande num post-it, na sua geladeira, no seu espelho do banheiro. Não existe mulher magra sem ser emocionalmente magra. E por quê? Porque só dieta e só exercícios sozinhos não funcionam. Eles não são responsáveis pelo emagrecimento, mas sim pelo contexto de uma vida saudável. Vamos combinar que comida saudável é muito importante para um estilo de vida. E a atividade física também é importante para modelar o seu corpo, para sair do sedentarismo. Mas não é nenhum e nenhum outro que vai te fazer emagrecer. E eu vou te provar isso, quer ver? Imagina aí, vai, vamos lá para o processo de emagrecimento acelerado, não é? Nossa, começou o ano, eu preciso de um emagrecimento muito rápido. E aí, o que que você faz? Faz uma dieta restritiva. E aí, o que essa dieta restritiva faz? Faz você passar fome. E aí, o que isso começa a gerar em você? Um sentimento de escassez, de eu não posso, de ansiedade. O que acontece quando a gente fica ansiosa? Porque vocês percebem que é um efeito panela de pressão? Eu vou tirando e diminuindo a quantidade de comida até que chega no final de semana, não sei quanto tempo você demora para aguentar essa quantidade de comida a menos. Pode ser que você comece isso na segunda-feira e que na quarta-feira você está comendo a padaria inteira. Pode ser que você aguente, não é? Fazer isso durante a semana toda. Mas aí o que é que acontece no final de semana? Essa ansiedade causada pela falta, pela restrição durante a semana, faz com que você coma mais e compulsivamente quando você tem oportunidade. É como se o seu corpo dissesse: vai faltar de novo. Então, deixa eu aproveitar cada segundo que eu tenho aqui dessa comida e comer o máximo que eu conseguir e estocar. E é assim que a gente cria um processo de compulsão, porque a gente come muito e aí a gente se sente mal, culpada, frustrada e a gente volta para aquele ciclo emocional de restringir ainda mais na segunda-feira e o ciclo se repete. E aí, vamos ser sinceros, gente, quantas vezes a gente já não passou por isso? Agora vem a notícia mais bombástica, né? Que cada vez que você passa por isso, você está repetindo o ciclo, então você reforça esse comportamento. E aí você passa a repetir aquilo toda vez, como se fosse um padrão de comportamento alimentar. Então eu restringo até não aguentar mais, gero um sentimento de falta, escassez e ansiedade, e fico contando os minutos para comer de novo. Ou então eu começo a gerar em mim um processo de culpa, de medo, de nervosismo, de ansiedade toda vez que eu sou convidada para um evento, para sair, para comer fora. Cada vez que alguém me mostra um doce, isso vai gerando um estresse emocional cada vez maior. E aí a gente aumenta a culpa, e aí isso aumenta toda essa condição do comportamento alimentar. Então, nos últimos meses, né, são mais de 4.000 mulheres, gente, que passaram pelos meus eventos, que assistem às minhas lives todos os dias, que participam dos meus programas, e todas elas, todas, não tem uma que não tenha chegado nesse ponto. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu acho que essa é a frase que eu mais escuto dentro das mentorias e dentro do consultório. Eu sei tudo que eu preciso, porque de fato a gente sabe.
Vamos combinar que é 2025, gente. 2025. A gente está num novo século. A gente está numa fase da vida onde a gente nunca teve tanto acesso à informação. A gente nunca teve tanto acesso a academias, a milhões de tipos de treino, milhões de programas de emagrecimento, suplementos, injeções, cirurgias, dietas diferentes. A gente nunca teve tanta opção. Mas imagina que na fase onde a gente mais tem acesso a tudo isso, existe o maior índice de sobrepeso e obesidade, sobretudo em mulheres. Então, a gente não pode dizer que saber ou ter acesso a quer dizer que a gente vai conseguir fazer. E o que explica isso? Qual é a única coisa que explica isso? A nossa relação emocional com o nosso corpo e com o nosso peso. Então, eu queria muito que vocês perguntassem, você que está aí assistindo essa aula, você pode usar os comentários aqui, inclusive, para conversar junto comigo. Você já sentiu que sabe o que fazer, mas mesmo assim não consegue emagrecer? Porque se você já passou por isso, a gente precisa combinar que o problema não está na comida. A comida continua lá, você sabe. Você sabe que uma maçã é mais saudável que um chocolate. Aqui a internet está cheinha, né? Você sabe o suplemento XYZ que ajuda naquilo, chá, você sabe tudo. Então o problema não está em saber e nem tem acesso, porque a gente tem acesso. Nunca se teve tanta opção de academia, nunca se fez tanto personal, nunca se teve tanto acesso à caminhada nos parques. Exato, dizer que sabe e não fazer é a mesma coisa que não saber. E o que é que faz com que a gente entre nesse lugar? É a parte emocional. Então, o problema não é na comida, não é no acesso, não é no não saber. O problema está nas suas emoções. Então, eu torno a dizer: não dá para a gente ser magra se antes a gente não se tornar emocionalmente magra. Quando eu mudar a relação com as minhas emoções, quando eu mudar a minha relação com a alimentação, aí sim eu tô pronta para ter o peso que eu quiser. Então, ser emocionalmente magra significa que você tem controle sobre as suas emoções. E isso significa que você não precisa mais da comida para se sentir bem, para fugir de um desconforto. Seja porque você vai comer porque está triste, ou seja porque você está comendo para fugir de uma sensação que você nem sabe explicar. A gente costuma dizer que a gente come as nossas emoções, mas a gente não come as nossas emoções. A gente come para fugir delas. Eu como porque aquilo que eu estou comendo vai me trazer uma sensação gostosinha, né? Aquele docinho do chocolate, aquele carinho do carboidrato, aquela sensação de que aquela comida está me preenchendo. Porque eu estou tentando fugir de um vazio, eu estou tentando fugir de enfrentar um desconforto, de olhar para minha emoção e dizer: isso aqui não tá legal. Essa tristeza não tá legal. Esse casamento não tá legal. Esse trabalho não tá legal. E eu preciso enfrentar essa dor e fazer alguma coisa em relação a isso. Então, eu costumo dizer muito, e eu gosto de repetir isso, que no fundo, gente, não é só sobre ver um número a menos na balança. É delicioso, né? É delicioso você comprar uma roupa de um número a menos. Mas a maior vitória dentro do ser emocionalmente magra é você não ter medo de sentar numa mesa e perder o controle. É você não passar pelo desconforto de ter medo de dizer não. De você entrar numa padaria, tomar um café e alguém te oferecer 1.000 pães e você poder comprar todos eles e você dizer: ah, eu não quero. E não é porque eu não posso, não. É simplesmente porque agora não faz sentido para mim. E quando fizer, eu posso comer. Então, qual é a diferença da atitude de uma mulher emocionalmente magra para uma que não é emocionalmente magra? Então, uma mulher que emagrece, né, fazendo programas de emagrecimento, vamos dizer isso? Porque assim, ó, existe o conceito do emagrecimento. Então,
Quer dizer que se eu fizer a dieta XYZ eu não vou ficar magra? Vai. Você vai ficar magra. Mas entende que ficar é um estado passageiro? Eu fico e aquilo passa. Não é? Eu fico com fome e a fome passa. Eu fico cansada e o cansaço passa. Então eu faço uma dieta restrita e por algum minuto eu fico magra. Mas aquele estado passa, não é algo permanente. Eu não me torno magra, eu fico magra naquele momento. Por quê? Porque eu dependo de uma dieta, eu dependo de uma restrição, eu dependo de fazer jejum para me proibir de comer, porque eu não sei escolher aquilo que eu estou comendo. Nem sempre, gente, o jejum ele é uma estratégia que te ajuda. Às vezes você está usando ele como uma fuga porque você não sabe comer, porque você não tem uma boa relação com a comida. Você vive com medo dela. Sofre com o efeito sanfona. Então, essa é a mulher que fica magra. Ela faz uma doideira, ela emagrece. E aí aquele emagrecimento passa. E aí ela faz outra doideira, ela emagrece. E aí aquele emagrecimento passa e ela come. Aí ela tem medo de comer carboidrato. Ela tem medo de comer um doce. Essa mulher, ela acredita que ela tem que zerar o açúcar, zerar o pão, que ela precisa viver uma vida de privação e infelicidade. Ela tem medo de voltar a comer. E é exatamente esse medo que destrói o emocional dessa mulher. Que aí ela vai se colocar naquele lugar de ou eu sou magra ou eu sou feliz. Não dá para ser as duas coisas. Olha que bagunça isso nas nossas emoções. Olha que doideira isso. Agora, quando eu entendo o que é ser emocionalmente magra, eu compreendo as minhas emoções. Eu sei que aquele dia eu tô comendo porque eu tô triste. E porque naquele momento eu não consegui lidar com a minha tristeza de outra forma, mas eu sei que existe uma tristeza para eu olhar aqui nesse lugar. E que se eu não olhar para ela, eu vou continuar comendo tentando fugir dela. Quem entende as emoções faz as pazes com a comida, emagrece e permanece magra. Porque eu tô magra aqui dentro. E percebam que eu falo aqui dentro e não aqui dentro. Porque não é na razão. Afinal de contas, não é sobre saber. É sobre aquilo que eu tô sentindo. Eu tô me sentindo no controle. Eu consigo entender que eu estou sentindo uma raiva. E aí eu aprendo a dominar essa raiva. E não vou comer de raiva, de ódio, e engolir aquele sentimento horrível que eu estou sentindo, enfiando da boca para dentro. Raiva é uma coisa que a gente devia colocar para fora e não para dentro. Porque quando a gente coloca uma emoção negativa para dentro, imagina o que ela não faz aqui. Ela implode a gente. E isso vira doença, isso vira transtorno, isso vira ansiedade, isso vira tireoide ruim. Então, eu nem tenho, né? Porque são muitas, muitas histórias reais de mulheres que mudaram essa relação. E sabe o que acontece com elas? Elas olham e às vezes elas dizem: Meu Deus, do nada, eu tô me sentindo bem. Do nada, alguém me ofereceu um doce e eu nem quis comer aquele doce, eu não precisava. Porque é isso que acontece, sabia? A gente tira a palavra preciso. Você não precisa. Você precisa se conhecer. Você precisa olhar para você. Você precisa entender a emoção. Você não precisa de um doce. Precisa de um chocolate depois do almoço. Você não é mais escrava das suas necessidades emocionais. Você aprende a lidar com elas. E existe uma cadeia, né? Pilares que sustentam esse conhecimento, são pilares que vão dar base para que a gente consiga chegar nesse lugar. Porque não é assim, né, gente? Podia ser, né? Eu queria que fosse assim. Na verdade, era o meu sonho que a gente acordasse e pronto. Tô emocionalmente magra, né? De um dia para o outro. Mas não é assim. É um processo que a gente constrói. E essa construção, ela tem um passo a passo a ser seguido. Então, a primeira coisa que a gente precisa dentro desse processo é desinflamar o nosso corpo, é tirar de dentro todo o lixo emocional e todo o lixo gerado pela má alimentação,
por tudo que está de ruim aí que você vem acumulando durante tantos anos, que geram indigestão, azia, queda de cabelo e 1 milhão de outros sintomas. Um corpo que está muito inflamado, ele gera desejos incontroláveis pela comida. Então, quando eu tô, sabe aquela vontade de doce que parece que ela é maior do que você, que ela é surreal, você tá tomando Ozempic e ainda tá com vontade de comer doce. Que doideira, né? Que ele devia tirar a sua vontade de comer comida, mas o doce ele não tira a vontade. Então, é um desejo incontrolável. Esse é o desejo da inflamação. Um corpo que está inflamado, que está gritando para ser visto, para receber energia, para ter tudo de bom, ele começa a gritar. É como se fosse uma fogueira que vai consumindo a gente. Quando a gente desinflama, esse controle do desejo por doce, ele se torna natural. Então, podia colocar aqui, gente, que hoje mesmo aconteceu isso dentro do grupo. As meninas estão me mandando aqui, da turma que está no Emocionalmente Magra, fazendo. Elas estão exatamente na semana da desinflamação. Começou segunda-feira, hoje é terça. E elas já estão me mandando assim: uai, minha fome noturna sumiu. Que do nada? Meu Deus, eu não estou tendo fome à noite. Uau! Será que é uma coincidência? Não é coincidência, não é por acaso. Quando a gente se organiza, a fome, ela vem na hora certa. Não chega à noite você está comendo até o reboco da parede, não é mesmo? Bom, o segundo pilar é sobre a liberdade emocional. O maior sabotador do nosso emagrecimento não é o pão, e nem o chocolate, e nem o carboidrato. O maior sabotador do nosso emagrecimento é são as emoções descontroladas. Eu não como uma barra de chocolate inteira pelo chocolate. Eu como porque estou ansiosa, ou porque estou irritada da TPM, ou eu como chocolate para não matar alguém. Vocês sabem que a gente é tudo mulher, e é assim mesmo que as coisas funcionam. Então, toda vez que existe uma perda de controle em relação à comida, essa perda de controle é emocional. Toda vez que você está seguindo uma dieta bem certinho e alguma coisa acontece que você se perde no meio do caminho, volta a sua fita, rebobina, que eu sou antiga, né? Eu uso essas palavrinhas antigas. Rebobina a sua fita, que você vai ver que aquele gatilho que te fez sair do foco foi emocional. Foi uma briga, foi uma discussão, foi uma tristeza, foi alguma coisa que aconteceu, abalou você emocionalmente e, de repente, a sua motivação para seguir onde você estava se foi. Então, ninguém não consegue emagrecer porque não está comendo, não está fazendo. Não, a gente não está fazendo o que deveria porque está com as emoções fora de controle. E por último, né, gente? Reprogramação mental. E assim, não é mudar a mente, porque quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre vou repetir isso. Não me venha com essa história de mente magra. Não existe mente magra, porque a gente não tira uma mente e coloca a outra. Não existe a mente gorda e a mente magra. A mente é uma coisa só. Reprogramar a mente é aprender a lidar com ela. Não é mudar a mente. Ninguém muda a mente. A mente é uma só. A mente tem uma função, que é cuidar da sua sobrevivência. Só que imagina que você está aí, ansiosa, sobrecarregada, sem dormir direito à noite, muito doida. Essa mente que por aí você vai ouvir as pessoas falarem que a sua mente gorda, na verdade, ela só quer que você coma alguma coisa mais calórica porque ela acha que você vai morrer, que você não vai conseguir sobreviver. Então não tem nada a ver com a mente. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com ela, a entender quando está gritando o meu alarme da mente da sobrevivência. E como que eu vou mostrar para essa mente que não, eu não estou em estado de luta ou fuga, da necessidade, da escassez, do sobreviver. Eu estou no controle das minhas escolhas. Porque senão a mente leva a gente para esse lugar muito doido de tentar sobreviver a qualquer custo. Entende? Então imagina você aí que está de jejum, só que você está estressadíssima. É a sua pior semana no trabalho. E por acaso você resolveu fazer um jejum logo naquela semana.
Então, imagina você já está ameaçada de sobrevivência no trabalho, porque sua mente não sabe que não é um leão que quer te comer. O seu estresse no trabalho, para sua mente, é uma condição que ameaça a sua sobrevivência. E aí, além de estar ameaçada aqui, você ainda está passando fome, ainda não tem comida. Gente, o corpo olha para você e fala: vai morrer essa doida aí. Tá estressada, muito doida, não tem comida para ela. Sabe o que você faz? Porque é essa informação que a mente manda pro corpo. Guarda cada caloria que essa mulher comer. Estoca toda a gordura, porque tá dando ruim aqui, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E aí eu preciso ensinar para minha mente que não, eu não estou ameaçada de sobreviver, eu vou sobreviver. E eu preciso dar para ela as ferramentas certas para que ela acredite nisso. E que mesmo em jejum eu consiga emagrecer, desde que eu não esteja descontrolada, extremamente estressada. E é por isso que a maioria das vezes, não é? Porque eu penso assim, ó, vamos ver se eu tô certa, certo? Me conta aí nos comentários que a maioria das vezes que você pega uma dieta que tem jejum é porque você está desesperada, porque você já está no desespero, você já está estressada, você já está ansiosa, você já está no desespero. E aí eu junto o desespero, o descontrole emocional e coloco um jejum. E aí vira uma bomba atômica. Você até emagrece um pouco. Mas lembra, você fica magra, mas você não se torna magra. Você volta para trás logo depois. Entende que é uma construção de processo? Esses são os pilares que trabalha o programa Emocionalmente Magra. É lá que eu vou trabalhando pilar por pilar. A gente vai olhando para a desinflamação, tirando a inflamação do corpo, cuidando da emoção e aprendendo a lidar com a mente. É quase um vamos juntas. Pega aqui na minha mão e vamos por esse caminho aqui, que é ele que vai dar bom. Então, cada coisa na sua hora. Porque também, gente, não adianta. O que acontece muito é que assim, ó, eu tento, já sei. Vou começar a cuidar da minha mentalidade. Vou cuidar todo dia de manhã e dizer pra mim que eu posso, eu consigo, que eu sou magra, sou maravilhosa, de que eu posso tudo. Vou gritar yes 3 vezes, não é? Eu vou acordar trabalhando na minha mentalidade. Só que como tá o corpo? Inflamado, tá podre. E como tá o emocional? Destruído. Eu tô dizendo isso pra mim, mas lá no fundo mesmo, eu olho no espelho e eu me sinto uma fraude. Não tem como. É por isso que a gente precisa trabalhar esses pilares na ordem correta. Eu desinflamo, eu limpo tudo primeiro, para depois colocar alguma coisa boa. Você não pega um copo de água suja do esgoto e coloca a água limpa aqui da garrafa e bebe a água. Primeiro você limpa o copo e depois você coloca a água nova. É assim também no processo de emagrecimento. Primeiro eu preciso tirar o ruim para depois colocar o bom. E aí sim eu prospero. Aí sim o resultado é grande, ele é positivo, ele é possível e melhor de tudo, ele se mantém. Faz sentido? Porque a pergunta que eu tenho para te fazer é: bom, o que acontece se eu então focar no meu processo de emagrecimento sem antes me tornar emocionalmente magra? O que acontece se nada mudar? Se pergunta isso. Se nada na sua vida mudar, como vai estar o seu corpo, a sua autoestima, a sua saúde daqui a um ano? Se você não mudar nada na sua rotina, se você não mudar as suas emoções, eu não sei qual é a vida que você está vivendo hoje, mas se você não aprender a lidar com as suas emoções para passar por qualquer fase que você estiver passando hoje, se você tem muito trabalho, se você tem nenhum trabalho, se você está na maternidade ou se você está tentando ser mãe, se você está frustrada, estressada por algum motivo, se você já está acima do peso por alguma questão, se você não mudar nada, se você continuar hoje repetindo os seus padrões de comportamento, e pode ser que você venha a comer uma coisa ou outra saudável, mas se você continuar
Repetindo, você vai fazer uma dieta, emagrecer e tende a, daqui a pouco, estar exatamente no mesmo lugar. As dores vão continuar as mesmas. A gente vai ficar insegura ao se olhar para o espelho. A gente até vai emagrecer e vai olhar para o espelho e vai achar que não tá bom o suficiente. A gente vai emagrecer, vai olhar no espelho e não vai conseguir ver os nossos resultados. A gente ainda vai estar insegura em relação ao nosso corpo. E não é porque o corpo não mudou, ele mudou, mas foi a insegurança que não foi trabalhada. A gente vai continuar tendo vergonha de comprar roupa ou tendo vergonha de não gostar de nada, de entrar numa loja, colocar as roupas e você não tá bem com você mesma, porque o problema não é a roupa. Você até vai vestir um número menor, mas você não tá bem com você. Você emagreceu e não tá gostando daquele lugar onde você tá. Medo de engoidar. Você vai fazer uma dieta restrita, vai emagrecer, mas depois você vai ter medo de voltar a comer. E aí você vai ter medo de engoidar de novo. E esse medo vai te levar para o estado ansioso. E adivinha o que vai acontecer? Vai perder o controle emocional de novo. E aí vai ter uma compulsão. E aí a história se repete outra vez. E aí, e a culpa? A culpa continua morando aí. A culpa não mudou. Você fez uma dieta restrita, emagreceu, mas daqui a pouco perdeu a motivação, e aí daqui a pouco você está se sentindo culpada de novo, por cada coisa que você comer que você julga não ser saudável. E aí a pergunta é: se você não chegar num ponto de dizer, ok, ok, é verdade, eu cheguei até aqui e é tudo isso que eu estou sentindo, eu cheguei até esse momento. E se eu não fizer nada agora, quando é que eu vou fazer alguma coisa por mim? Mais um ano vai passar, mais uma dieta, mais uma loucura, mais muitos reais investidos, não é? Mais comentários, julgamento, frustração. E no final das contas, você vai se encontrar sempre no mesmo lugar. Então, agora que vocês. Porque é isso que eu queria que ficasse aqui, ó, na cabeça de vocês, sabe? Não existe ser magra sem antes ser emocionalmente magra. Dessa live inteirinha, eu quero que você guarde só essa frase. Porque desse jeito, você pode continuar tentando aquilo que você vem fazendo e já sabe que não tá dando certo. Não é? Porque é sobre isso, né? Eu tô tentando, eu faço uma dieta, ganho peso de novo, faço uma dieta, ganho peso de novo. Então, eu tô tentando e já não tá funcionando. Entende? Então você continua tentando. Ou você realmente escolhe fazer uma transformação de verdade e começar pelo lugar certo, que é trabalhando o seu emocional. Faz sentido aí? É exatamente sobre isso que trata esse perfil, esse canal do YouTube, para quem está assistindo essa live aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se aquilo que eu venho falando durante a live faz muito sentido para você, começa a seguir aqui, né? Manda para suas amigas, fala, que babado, você não sabe. O que aquela doida falou na live bateu aqui no fundo e ela tem razão. Então, começa a seguir, segue a página aqui do YouTube, tem muito conteúdo aqui dentro, no Instagram também, tem muita informação. Toda a informação que está aqui é colocada dia a dia de forma gratuita para você realmente ir digerindo esse conteúdo, porque eu sei que não é fácil, não é? Você vai digerindo esse conteúdo e ele vai aos poucos sendo absorvido pelo teu corpo, pela tua mente, pelo teu coração. A escolha é sua, claro. Mas é óbvio que eu quero ver você chegando na sua melhor versão, certo? Então, leva isso dessa aula para você. Escreve isso aí em algum lugar. Escreve num caderno, num post-it. Pega um batom. Escreve no espelho do banheiro. Vocês faziam isso? Eu fazia isso. Escrevia com batom no espelho do banheiro. Escreve aí. Não existe mulher magra sem ser emocionalmente magra. Não existe. E eu posso provar. E se você realmente quer mudar, fica aqui o convite. Então não deixe essa oportunidade passar. Segue aqui, acompanha, né? As aulas do YouTube, acompanha as lives aqui toda terça-feira e quinta-feira tem uma live. Ela é gratuita, não custa nada estar aqui.
Você pode sentar aqui com o seu caderninho do aprendizado e eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito no seu processo. Então, se você puder, óbvio, manda essa live, manda esse vídeo para aquela sua amiga que você acha que precisa desse conteúdo, que ela está precisando dos chacoalhos, sabe? Porque quanto mais mulheres souberem disso, mais mulheres felizes, magras, realizadas, cheias de autoestima, quem sabe a gente não entra num universo diferente do emagrecimento e a gente consegue entender que não dá, a gente não pode ficar magra, a gente precisa ser magra. E não existe ser magra sem antes ser emocionalmente magra. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E a gente se vê nos próximos vídeos por aqui. Faço questão toda terça e quinta-feira à noite. Estarei aqui com vocês. Um super beijo e um super obrigada por estarem na live. Tchau, tchau.